Abençoe a irmã Vanessa, Simão, irmã Rosângela, Pai do Senhor, irmã Lídia, irmã Derlene Moreira, Emily, o Christian, Pai do Senhor, Rafaela, o Wellington, a Pai do Senhor também, irmã Carol, Pai do Senhor, irmã Alice, Maria Letícia, a Jo, Pai do Senhor, Paulinha, Pai do Senhor, um dos irmãos que já estão aqui, já dá para me dar aí o feedback, o som tá bom, não tá tendo muito ruído. O pessoal tá ouvindo bem aí? Respondam aí para mim. Carol disse que tá ótimo. A Vitória, Pai do Senhor. Cleidiane, Pai do Senhor também. Estão chegando aí. Tudo ótimo, beleza. Pai do Senhor, irmão Arlino. Amém, Paulinha. Dá mais uns 3 minutinhos aí pra gente deixar o pessoal ir chegando e aí a gente começa, certo? 12, aqui no meu é 12:02. Irmã Regina, Pai do Senhor. Graça, Pai do Senhor. O irmão Aniele, Pai do Senhor também. Irmão Aniele, seja bem-vindo. A Carla, Pai do Senhor. Vinícius, Pai do Senhor também é o Vinícius. Simão disse que lá já é 3 horas. Já passou do horário, né, Simão? Daniela, Pai do Senhor também. Amanda, Pai do Senhor, chegando agora também. Romário, Pai do Senhor. Só mais alguns minutos e aí a gente vai começar. Já almoçaram. Uma hora dessa não é possível que não tenha almoçado, viu, Rosângela? Já temos aqui 23 pessoas
Aos irmãos que já chegaram, a paz do Senhor, um abraço também, desde já, a todos, e os que vão chegando aí, já se sintam também abraçados e recebidos na parte de Cristo, amém? Vamos começar com a palavra de oração e logo em seguida a gente vai dar início a mais um dia do nosso devocional. Os irmãos estão chegando agora, Pai do Senhor, a Joyce, né? Edilene, Pai do Senhor a todos que estão chegando e os que vão chegar posteriormente, amém? Vamos começar com a palavra de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graça por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Queremos desde já, Senhor, te apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo e santo diante de Ti. Peço-te, Senhor, que neste momento o Senhor possa tocar nos meus lábios, que possa conduzir as minhas palavras, a minha mente, o meu pensar, o meu argumentar, que seja conforme a Tua vontade, que o Espírito Santo possa agir na vida de cada um que vai ouvir esta live ou que vai posteriormente assistir este vídeo. Que em nome de Jesus o Senhor possa tocá-lo com as Tuas palavras, Senhor, e não com as minhas. Que o Senhor possa se manifestar neste momento na vida de cada homem, cada mulher, cada pessoa que assiste. Em nome de Jesus assim te pedimos e por fé te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos que já estavam aqui e os que vão chegando, né? Um abraço desde já. Hoje a gente vai para o nosso 20º dia, né? Sobre o tema que a gente tem tratado nesses últimos dias, um devocional que a gente tem feito periodicamente ao meio-dia. A gente tem se reunido aqui de maneira virtual para discutirmos temas que são relevantes para a nossa vida espiritual, para o nosso caminhar, para a nossa vida de cristão. Cristão não é somente um indivíduo que participa de um culto. O cristão, ele é alguém que escolheu um estilo de vida, uma cosmovisão, um modelo a ser seguido. E muitas vezes, a gente fica perdido, meio sem saber o que de fato é o ser cristão, né? Quando você diz eu sou crente ou eu sou evangélico, o que isso significa, né? É óbvio e é claro que isso deve significar que você aderiu, que você recebeu, que você assumiu como um compromisso uma série de princípios e valores, e por isso você é identificado como cristão. Cristão não é apenas um ser religioso que pertence a um grupo religioso, ele é alguém que tem princípios e valores que são semelhantes, idênticos ao de Cristo, e por isso é que ele é chamado de cristão. Esses devocionais, eles têm sido um trabalho para nós trabalharmos bem esses valores e princípios. Então, esses devocionais eu acredito que tem sido algo valioso, muito proveitoso para a nossa vida, para a nossa edificação e para a nossa postura diante da sociedade e com os demais irmãos, porque ele agrega informações que são valiosíssimas para o nosso comportamento. Então, mais do que sensações, que é muito bom você sentir a presença de Deus, é você viver para Deus, é você viver, ter um comportamento que glorifica o nome do Senhor em todas as suas fases, em todos os seus momentos. Então, esse devocional, como o outro que a gente já fez, ele visa isso, ele visa a edificação dos irmãos, ele visa a cooperação para que você possa ter um fundamento, um alicerce mais firmado. Nosso alicerce é Cristo, mas as bases, as colunas, elas vêm por meio da doutrina, e essa doutrina ela tem sido de forma desmiuçada, ela tem sido compartilhada ao longo dessas lives. Então essa live é algo muito edificante. Como eu já falei, para aquele que não estava acompanhando ou que está vendo esse vídeo ou participando dessa live pela primeira vez, nós estamos baseando essa série de lives, série de encontros devocionais num livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E com base nesse livro, nós estamos trabalhando temas que são relevantes e pertinentes à nossa vida de cristão no mundo em que vivemos. Então, hoje nós estamos no 20º dia, são 40 dias, hoje nós estamos no 20º dia. E o tema de hoje é restaurando a comunhão.
O tema que nós vamos tratar hoje é restaurando a comunhão. Dentro daquele segundo propósito, o propósito maior de que Deus nos criou para vivermos em família, nós vamos tratar desse assunto específico, restaurando a comunhão. E o tema desse devocional, ele está baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, onde ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu gostaria de começar esse devocional com a palavra do Chesterton. Chesterton, ele tem alguns escritos importantes e relevantes, como Ortodoxia, Hereges e outros. E nesse livro, Hereges, ele tem uma frase que eu acho bastante pertinente ao nosso tema hoje. Ele diz o seguinte: ele diz que nós criamos os nossos amigos e os nossos inimigos. Nós fazemos os nossos amigos e os nossos inimigos. E Deus faz a pessoa que mora ao lado. Vou só repetir mais uma vez. Nós fazemos nossos amigos e nossos inimigos. Deus faz a pessoa que mora ao lado. Por que eu quero começar esse devocional com essa frase do Chesterton? Para te dizer o seguinte, que amizade e inimizade, geralmente ela é fruto da nossa escolha. Deus não cria nem amigos e nem inimigos para nós. Deus cria a pessoa que mora ao lado. Deus cria pessoas. E essas pessoas serão nossas amigas ou nossas inimigas de acordo com a atitude ou a forma que nós nos comportarmos. Então veja só, aqui nessa frase do Chesterton nós já temos um elemento que chama a atenção ou que nos vai dirigir para esse tema do nosso devocional. Nosso devocional hoje é falar sobre reconciliação. E dentro dessa temática eu escolhi essa palavra do Chesterton para justamente te chamar a atenção que reconciliação é também uma atitude nossa. Ter amizade, ter inimizade é uma atitude que eu tenho para com o outro, é que eu participo diretamente. É eu que escolho os amigos e os inimigos que eu vou ter. Na grande maioria das vezes é assim. E quando a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos deu o ministério da reconciliação, é para que nós possamos entender qual é o propósito de nós, como cristãos aqui na terra, nós temos. Nós não temos um propósito de levantar, nem de criar, nem de fazer inimigos neste mundo. Muito pelo contrário, nós fomos colocados aqui, como diz a própria palavra de Deus, como embaixadores de Cristo, como representantes do reino. É por isso que eu acho interessante essa passagem de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, porque ela se localiza em uma passagem bastante particular, bastante peculiar, bastante rica. Porque no versículo 17 ele começa falando de como aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então o versículo 18 ele é antecedido pelo versículo 17, aonde se fala da nossa nova natureza. Ele fala de que nós somos nova criatura. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como nova criatura, nós também devemos ter novas atitudes, novos comportamentos, novos sentimentos, novas posturas. No versículo 19, ele vai mostrar que Cristo estava em Deus reconciliando, ou Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Por quê? Porque veja só, a Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou ela boa, ela criou todas as coisas perfeitas. E Deus criou o homem e criou a mulher, só que deu uma diretriz, Ele deu um mandamento àquele homem, para que aquele homem não transgredisse. A partir do momento que o homem transgride a lei de Deus, a partir do momento que Deus
estabelece uma lei e que o homem transgride, ele rompe um relacionamento que ele tinha com Deus. Porque não há como ter um relacionamento com Deus se não for baseado num relacionamento de obediência e santidade. O homem, Adão, o primeiro Adão, ele rompe esse relacionamento a partir do momento que ele decide transgredir aquilo que Deus tinha estabelecido como norma. Ele transgride e isso traz o pecado, faz com que nasça o pecado, e esse pecado, ele é uma separação entre o homem e Deus. De modo que a palavra vai dizer várias vezes que os nossos pecados é quem faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele cria um abismo. E quando Cristo vem à terra, vem por um mandamento do Senhor, vem por um envio do próprio Deus, que desejava reconciliar-se com esse homem que foi perdido. Veja que desde o princípio o projeto da reconciliação com o homem nunca foi do coração e nem do propósito humano, mas foi algo que nasce do coração de Deus. É Deus quem deseja se reconciliar com o homem, não porque Deus precisa do homem, mas porque Ele sabe que o homem é uma criatura dele, que Ele criou e que Ele tem muito prazer, que Ele tem muito afeto. E Deus se reconcilia com esse homem enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, porque Cristo ele veio para apresentar um sacrifício perfeito, para que aquela justa cobrança, o justo juízo de Deus fosse sanado. E nessa justiça divina que foi imposta, Cristo vem com o sacrifício perfeito que atende todas as carências, todas as prerrogativas que o mandamento exigia. E Ele, com o sacrifício perfeito, é o único que tem a capacidade de nos conceder aquilo que nós, por nossas obras e por nossas forças, não poderíamos nunca ter, que é a justificação. A palavra de Deus diz que Cristo nos justificou de nossos pecados. Isso quer dizer que nós tínhamos uma dívida, que nós éramos por natureza inimigos de Deus, que éramos por natureza transgressores da lei, e não havia em nós condições nenhuma de nos reconciliarmos, de nos justificarmos. Mas Cristo, apresentando um sacrifício perfeito pelo seu sangue derramado, nos comprou de nossos pecados, pagou a dívida, e hoje, não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. Como diz a palavra de Deus, nós temos um acesso livre ao trono de Deus, pelo corpo e pelo sangue de Cristo. A reconciliação, portanto, é um objetivo, é um propósito, é um pilar, talvez o maior pilar ou o mais essencial dos pilares do projeto de Deus aos homens. E quando a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, ela está dizendo que nós somos representantes deste reino. E como representantes deste reino, nós temos que representar os interesses deste reino. E é nisso que o apóstolo Paulo diz aos irmãos em Corinto: vocês receberam o ministério da reconciliação. Eu acho interessante que quando eu me converti, a nossa visão de ministério era muito estreita, não é? Muito estreita. As pessoas procuravam servir a Deus de duas formas, basicamente. Ou você ia para o ministério de louvor, se você tinha uma voz bonita, não era o meu caso, ou você era para o ministério da pregação. Então, quando tinha algum jovem, alguma criança na igreja, alguém já dizia, né? Vai ser um pregador, vai ser uma cantora, como se esses fossem os únicos ministérios que Deus tivesse estabelecido para nós. Bem particularmente, eu acredito que isso era uma limitação nossa e uma visão muito estreita do que é a graça de Deus, porque a graça de Deus ela é multiforme. Deus tem uma multiforme graça, uma graça que se manifesta de várias formas. E dentre essas várias formas, a pregação e o louvor fazem parte sim do projeto de Deus, da graça de Deus, mas não são os únicos.
De modo que tem pessoas que nunca vão ministrar, vamos dizer assim, num culto, não porque não tenham oportunidade, mas porque talvez não se sinta à vontade, não se sinta chamada, vocacionada para exercer tal função. Outros também não vão nunca cantar, porque talvez não se sintam à vontade, não tenham a voz tão bonita que se possa merecer o louvor, né? Que não se possa usar para o louvor público. Então, algumas pessoas vão se retrair desses ministérios por opção. Mas um fato que eu quero ratificar e te dizer para você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, é que Deus deu um ministério a todos os cristãos. É claro que Deus chamou uns para pastores, outros para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Tem esse pessoal que Deus chamou. Mas há um ministério que Deus deu a todos os cristãos. Então você pode não ser um pastor, você pode não ser uma cantora, você pode não ser uma pessoa que vai trabalhar com o administrativo da igreja, você pode não ser uma pessoa que vai trabalhar com a exortação, mas certamente você faz parte daquele grupo do ministério da reconciliação. Porque esse ministério, o ministério da reconciliação, é um ministério que Deus deu a todos os cristãos. Entenda que você é um embaixador de Cristo. Entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Ele te salvou para que você pudesse propagar as boas notícias, as boas novas do Evangelho, para que você pudesse levar a pregação do Evangelho a cada criatura, para que você pudesse reconciliar pessoas para com Deus novamente, pessoas que estão no pecado, mas que precisam voltar-se para o Senhor, que precisam reaver esse laço, que precisam reaver as alianças. Por isso, quando eu comecei aqui dizendo que a amizade e a inimizade são atitudes que nós decidimos tomar, isso é um fato. E reconciliação é um ministério e é algo que depende completamente da nossa atitude, de como nós nos comportamos. O propósito de Deus é ter uma igreja unida, mas muitas vezes dentro essa unidade eclesiástica nós temos alguns conflitos, como o próprio apóstolo Paulo fala ao escrever aos Coríntios. Perceba, a igreja de Corinto era uma igreja que ficou marcada por existir uma variedade de dons espirituais muito grande. Existia muita manifestação da graça de Deus por meio dos dons. Então havia pessoas que profetizavam, havia pessoas que falavam em línguas estranhas, havia pessoas que interpretavam essas línguas. Meus irmãos, havia uma diversidade de dons tão grande que Paulo precisou estabelecer uma norma, uma organização e falar sobre esses dons. Você encontra isso em Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, onde ele vai abordar esses temas sobre os dons. Mas a mesma proporção que a igreja de Corinto era uma igreja muito fervorosa no que diz respeito aos dons espirituais, era também uma igreja muito infantilizada, muito imatura espiritualmente. De modo que o apóstolo Paulo dirige-se a esse grupo de irmãos, se referindo a eles como crianças, como pessoas imaturas que não têm maturidade para resolver problemas que são problemas do cunho ou da responsabilidade eclesiástica. E aí, meus irmãos, nós podemos perceber que uma igreja ela pode ser cheia dos dons espirituais, ela pode ser extremamente fervorosa, mas ela também pode ser extremamente imatura, se ela não tiver um comportamento dirigido e conduzido pela palavra de Deus. E é a essa igreja imatura que Paulo vai se dirigir, que Paulo vai escrever e vai orientar esses irmãos. E a partir dessas orientações, nós tiramos para nós esses ensinamentos, para que nós possamos também evitar os erros que esses irmãos cometeram. Olha só como é interessante, que às vezes o conflito ele nasce da imaturidade das partes, daqueles irmãos
que por algum motivo se ofendem por uma palavra, por uma atitude. Eu sei que às vezes a gente está com uma sensibilidade mais aflorada e às vezes a falta da paz do Senhor, às vezes você dá a paz do Senhor, o irmão não lhe responde, aquilo ali pode lhe ofender, pode lhe atingir, você pode se sentir menor por isso. Talvez o irmão passou na rua e não falou com você, ou porque não lhe viu, ou porque fingiu que não lhe viu. E nessas situações, que são coisas pequenas, venhamos e convenhamos, são coisas pequenas. Às vezes a gente se ofende por essa atitude, uma atitude pequena, uma atitude muito miúda, não tem como ter tanta relevância, mas se ela não for bem resolvida, um conflito quando ele não é solucionado, um conflito quando ele não é bem contornado, ele pode se transformar em um estado constante de guerra. E às vezes é uma guerra de você contra você mesmo, não é nem com a pessoa que te ofendeu. O que eu quero lhe dizer é que muitos dos conflitos que existem dentro da igreja, e eu estou falando para pessoas da igreja e que vivem para a igreja, em nome da igreja, é que muitos conflitos são conflitos pequenos, que não soubemos lidar com eles e eles se tornaram grandes demais. Tão grandes que aquele conflito, aquele sentimento ruim que surgiu dentro de você passa a ter uma proporção e uma grandeza tão maior do que ele deveria ter, que aquilo que te chateava agora te aborrece. Aquilo que às vezes te aborrecia agora é motivo de você ter um ódio, uma amargura profunda no seu coração contra a pessoa que te ofendeu. E é sobre contornar, resolver conflitos que eu quero falar com você hoje. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é a terra, deles é o reino dos céus. E o que são os pacificadores? Os pacificadores não são as pessoas inertes, não são pessoas que se omitem a enfrentar os conflitos, não. Ser pacificador é ser uma pessoa que tem atitude de pacificação. E para ter essa atitude, nós temos muitas vezes que causar conflitos. Olha como é contraditório, parece contraditório. Por que eu digo que parece ser contraditório? Para gerar paz eu tenho que gerar conflito? Muitas vezes sim. Muitas vezes a gente tem que entender o que é que está acontecendo e ao tentar entender, isso gera um conflito, seja um conflito interno, seja um conflito externo com a pessoa com que você tem o problema. Mas a ideia nunca é o conflito pelo conflito. A intenção é que, ainda que seja necessário passar por um momento de conflito, que esse conflito gere paz. Por isso, meus irmãos, quando a Bíblia diz que nós somos os pacificadores, ou ela nos chama a sermos pacificadores, é sermos pessoas ativas, que têm atitude ativa de buscar a paz, de lutar pela paz, de correr atrás de algo que é fundamental para a harmonia da igreja. Porque a Bíblia diz que nisto conhecerão que vós estáis em mim, que vocês estão em mim. Quando? Quando vocês viverem em harmonia, em comunhão, em unidade. Cristo disse isso a respeito da sua igreja, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Se vocês não estiverem em unidade, não há como o mundo lá fora identificar que vocês estão em mim. Porque se há um conflito dentro da própria igreja, como as pessoas poderão acreditar que Deus está nesse lugar? Que Deus se faz presente no meio deste povo? Por isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é resolver os conflitos. E como nós podemos resolver esses conflitos? O pastor Rick Warren, ele deixa algumas orientações. A primeira delas é como restaurar um relacionamento. Ele diz que a primeira forma de restaurar esse relacionamento é falar com Deus antes de falar com as pessoas. Olha aqui uma coisa interessante que eu quero deixar para você.
antes de você resolver os conflitos externos, resolva o seu conflito interno. Resolva o conflito que você tem com você mesmo e com Deus, antes de você tentar uma aproximação com outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas querem resolver conflitos, mas conflitos externos que são resultados de elementos internos. Como assim, irmão Carlos? Pessoas que não estão bem resolvidas, pessoas que não conseguiram superar situações adversas, que não superaram calúnia, que não superaram mentiras, que não superaram ofensas. Essas pessoas dificilmente terão condições de resolver os conflitos externos. Por isso que a primeira recomendação que nós te damos hoje é que para que você resolva, para que você busque um relacionamento, uma reconciliação, resolva primeiro os conflitos que você tem dentro de si mesmo. E isso é muito importante, meus irmãos, porque não adianta você querer resolver o conflito com a outra pessoa se você ainda está com a cabeça quente, se você ainda está com o seu coração amargurado. Então a primeira etapa é você buscar em Deus a reconciliação, de como Deus pode apaciguar o seu coração, como é que Ele pode te acalmar, como é que Ele pode resolver o teu conflito interno. E aí depois que o teu coração estiver apaziguado, acalmado, aí sim é que você deve buscar reconciliação com as outras pessoas. O segundo passo é tome sempre a iniciativa. E quando eu falo tomar a iniciativa, como eu falei aqui no começo, você é um embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, você tem uma obrigação, representar o reino de Deus, participar ativamente do reino de Deus. E você também é chamado no Sermão do Monte a ser bem-aventurado por ser um pacificador. E um pacificador também é uma pessoa que tem a atitude ativa, não passiva. Entenda que os conflitos, eles só se solucionam quando as partes se decidem solucionar, se resolver. E para isso, precisa e necessita sempre de uma pessoa que tenha a iniciativa. E que seja você a pessoa que tenha a iniciativa. Não fique esperando pela outra pessoa. Ah, irmão Carlos, mas foi ela que me ofendeu, foi ela que me atingiu. Deixa eu te dizer uma coisa, eu também já fui ofendido, já fui magoado. E olha, eu quero lhe dizer algo que me tocou, talvez não tivesse uma proporção tão grande com você, mas o que aconteceu comigo me magoou, me entristeceu profundamente, a ponto de passar a noite sem conseguir dormir, maquinando mal. Eu estou sendo bem sincero para que você possa entender que eu sei o que é ser ofendido. Eu sei o que é ter um coração amargurado, entristecido por uma ofensa, por algo que você não fez, mas que lhe atribuíram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu busquei a reconciliação primeiro com Deus, para que Deus pudesse me dirigir, para que Deus pudesse apaziguar o meu coração. Sabe por quê? Porque quando nós temos um coração em conflito, tomado de amargura, de tristeza, de amargor, aquilo ali vai nos tomando e nos contaminando e nos adoecendo de tal forma que os nossos outros relacionamentos, eles começam a sentir esse tipo de atitude, esse tipo de estado de espírito. Por isso eu te digo o seguinte: não vale a pena viver em fel de amargura. É melhor buscar a reconciliação e ter um coração apaziguado por Deus. É melhor buscar reconciliação e ter paz. Se deitar e dizer como o salmista: deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. É ter esse coração tranquilo, apaziguado. E isso parte de você. Talvez aquela pessoa que te ofendeu nem tenha consciência de que ela te ofendeu. E talvez você seja a única pessoa que está vivendo com essa dor. Por isso, busque ajuda. Busque primeiro ajuda com Deus e depois busque a pessoa. Parta de você a iniciativa da reconciliação.
Eu sei, meus irmãos, que nós, como membros, e eu falo agora como alguém que participa da membresia da igreja, me refiro agora à aliança com Deus. Eu sou membro da aliança com Deus há alguns anos, e hoje eu tenho a honra de compartilhar a liderança dessa igreja com o pastor César e agora também com o pastor Davi, que está juntamente conosco, e tantos outros irmãos que participam conosco das nossas decisões. Eu tenho o prazer de participar desse grupo de liderança, mas eu quero dizer que eu também, como líder, eu às vezes peco contra algum irmão, contra uma pessoa, mas sempre por uma disruptura, uma falta de atenção da minha parte, nunca intencionalmente. Nunca busquei intencionalmente magoar ninguém, mas acontece que a gente é ser humano e às vezes a nossa postura, a nossa cultura, a nossa forma de lidar com as pessoas, de agir, às vezes ofende. Eu reconheço que às vezes eu posso ter ofendido algum irmão, alguma irmã, e se você se sente ofendido, irmão, irmã, se eu fiz algo contra você, estou falando eu, irmão Carlos, se eu fiz algo contra você, que você se ofendeu, que por conta disso você se afastou da igreja, por conta disso você deixou de participar das nossas reuniões, dos nossos momentos de comunhão que nós tínhamos, se eu fiz isso, eu quero te pedir perdão, eu quero conhecê-lo, eu quero te ver. Se eu fiz isso, me procure, me diga alguma coisa, que eu vou até você e eu peço perdão. Porque mais importante do que todas as coisas é vivermos em unidade, em reconciliação. E eu espero que essa atitude também seja exemplo para outras pessoas, se você acha ou se você sabe, porque tem coisas que a gente sabe, que a gente ofendeu, que a gente magoou, que a pessoa está triste com a gente. Busque você pedir o perdão, busque você a reconciliação. Se isso está te amargurando, se está te entristecendo, não guarde esse rancor, busque a reconciliação. Deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus, Ele ordena a sua bênção, aonde existe harmonia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nessa união que o Senhor ordena a sua bênção. Quando nós estamos em unidade, reconciliados, meus irmãos, a igreja ela ganha um poder que é sobremodo excelente. É algo que nós não podemos mensurar. Quando a igreja está reconciliada consigo mesmo e com Deus, e quando a igreja está em união, meus irmãos, não há inimigo que possa nos resistir, porque o poder da igreja está na unidade entre os irmãos, na unidade entre o Espírito Santo, na unidade com Cristo, na unidade com Deus. Então, primeiro, procure se reconciliar com Deus, procure a ajuda de Deus para acalmar esse teu coração. Depois, tenha a iniciativa de procurar a pessoa a quem você ofendeu ou quem te ofendeu mesmo. Terceira atitude que o Rick Warren coloca aqui é: demonstre compaixão com os sentimentos dos outros. Olha só, irmão. Às vezes as pessoas tratam mal, não porque querem, mas porque às vezes estão vivendo em uma situação, vivendo em um momento particular que é extremamente difícil para aquela pessoa. E aquela pessoa não compartilha com ninguém, mas só ela sabe a luta, a dificuldade que ela está vivendo. E às vezes, por ela viver naquele estado de conflito constante, ela às vezes atinge outras pessoas que ela mesma não percebe. Mas não porque ela quer, não é intencional que ela te magoe, mas porque ela está vivendo em um estado de conflito, as emoções dela estão fragilizadas. Por isso, antes de você julgar um irmão, antes de você se aborrecer, tente compreender como aquele irmão, como aquela irmã, aquela pessoa, ela está vivendo, como é que ela está se sentindo. Às vezes ela foi ofendida, ela foi magoada e ela já está em amargura. E uma pessoa que não resolver esse conflito, ela acaba transbordando isso para outras pessoas, mesmo sem querer. Por isso, tenha compaixão.
Tenha empatia. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. É colocar-se para ter um sentimento semelhante ao que aquela pessoa está sentindo. Meus irmãos, às vezes a pessoa ofende não porque ela queira ofender, mas porque ela está extremamente ferida, magoada. Imagine um animal que foi ferido. Você acha que mesmo você querendo se aproximar deste animal, tentando curá-lo, tentando ajudá-lo de alguma forma, mas esse animal ferido, ele se sente tão ameaçado que ele não consegue distinguir entre a pessoa que quer ajudar e a pessoa que quer feri-lo. E às vezes, mesmo você tendo uma atitude de apaziguamento, de tentativa de ajuda, aquele animal ferido, ele não entendendo qual é a atitude, ele acaba agredindo em vez de receber. O que eu quero lhe dizer é que uma pessoa que está em amargura, que está em conflito, ela perde o racional. Ela perde as diretrizes e ela começa a agir por sentimentos. E se o seu sentimento é de amargura, é de tristeza, é de profunda dor, ela vai agir como um animal que foi ferido e acuado. E aí ela não sabe quem é que está chegando para ajudar ou para atingir. E às vezes agride por instinto, por uma atitude irracional. Por isso eu quero te convidar a ter compaixão dos outros, a entender que as pessoas também passam por momentos difíceis, que nós temos dias de glória, mas também temos dias de grande sofrimento, de perdas, de amarguras, de tristezas, e que isso deve ser respeitado. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para se abraçar. E é muito bom estar junto, é muito bom ir junto para a pizzaria, é muito bom ir junto para a praia, andar com os irmãos em comunhão, é muito bom. Mas às vezes também as pessoas precisam de um tempo para se afastar. Há tempo de se abraçar, mas há tempo de se afastar. E às vezes a pessoa precisa se afastar um pouco e você tem que respeitar esse momento, tem que respeitar este momento, para que ela possa amadurecer, para que ela possa processar os sentimentos que ela tem. Mas sempre mantenha o sentimento da reconciliação. É natural que a pessoa possa passar um tempo afastada, mas não é natural que ela viva separada. Provérbios diz que aquele que se separa insurge, vai contra a própria sabedoria. Porque não existe sabedoria na separação, na individualidade. A sabedoria se manifesta na unidade. Na multidão dos conselhos é que há vitória. É na unidade que nós vencemos. Primeiro, buscar reconciliamento com Deus. Segundo, iniciativa. Terceiro, compaixão. Quarto ponto que ele coloca aqui é confesse sua parte. Confesse aquela responsabilidade que é sua. Será que aquela pessoa, ela te ofendeu? Será que ela não teve nenhum motivo? Será que você também não tem uma parcela de culpa? Por isso que, antes de ir lá pedir perdão, faça um autoexame. Entenda se você tem ou não tem uma parte neste conflito. Busque saber se você também não foi o gerador dessa situação. E se foi, procure a pessoa. Procure a pessoa e peça perdão. Diz: olha, eu reconheço a minha parte, a minha culpa. Existe hoje relacionamentos, casamentos que estão acabando porque não existe humildade no reconhecimento dos seus erros. Pessoas que preferem ficar emburradas, preferem dizer é o outro que errou, então ele que venha pedir perdão, porque eu não vou recuar, eu não vou ceder. E às vezes, meus irmãos, para que a gente possa continuar a caminhada, é preciso abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão até da nossa razão. Às vezes eu prefiro ter paz do que ter razão. Por quê? Porque existem momentos que a pessoa está tão em conflito que você até tem razão, e você tenta demonstrar essa razão para essa pessoa, mas ela está num estado, num momento que ela não está receptiva.
Nesses momentos é melhor você procurar paz, deixar quieto. E em um outro momento, quando aquela pessoa estiver melhor, estiver mais acessível, você buscar um diálogo, para que ela possa entender que você estava com a razão. Por isso que eu digo, às vezes eu prefiro paz do que razão. Não porque a razão esteja errada, mas porque às vezes o momento não é propício. Reconciliar-se é saber contornar e resolver conflitos. E é isso que a igreja precisa ter. Quinto propósito é: invista contra o problema, não contra a pessoa. Às vezes a gente está focando mais na pessoa e não no problema, naquilo que gerou o conflito. O que foi que gerou o conflito? Foi a fofoca. Porque fulana é fofoqueira. E aí você esquece do que foi dito e foca na pessoa. E você tem raiva da pessoa, você fica em amargura com essa pessoa e aquilo não se resolve. Por isso, não foque na pessoa, foque no problema. Busque o diálogo, buscando não a solução somente ali da pessoa em si, mas do problema que ela trouxe. Em dizer: olha, eu entendo que você é uma pessoa boa, mas em um determinado momento você pisou na bola, você tomou uma atitude que me magoou e eu queria contornar, porque eu entendo que você é uma pessoa boa, mas a atitude que você tomou não foi tão legal, não foi tão bacana. E aí a gente tenta resolver o problema não imputando à pessoa uma natureza ruim. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa te trata mal, às vezes a pessoa toma uma atitude errônea porque ela está vivendo em um momento ruim. E aí isso transborda. Sexto ponto, ele fala sobre cooperar. Coopere tanto quanto possível. Busque sempre a reconciliação. Busque a reconciliação na sua família. Busque a reconciliação com os irmãos da igreja. Busque reconciliação no seu casamento. Busque reconciliação entre os irmãos da sua casa. Busque reconciliação no seu trabalho, para que você possa progredir, para que você possa continuar. Faça a sua parte, coopere. A Bíblia diz: se possível, tende paz com todos. É se possível, porque às vezes o conflito não está em nós. Às vezes, por mais que nos esforcemos para resolver o problema está com a outra pessoa. E como eu disse, um dos pontos é você respeitar o tempo de Deus para aquela pessoa, para que ela possa se resolver e depois a gente possa ter uma conversa mais amistosa e que a gente possa contornar esse conflito. Por último, enfatize a reconciliação, não a solução. O mais importante, irmão, não é resolver o problema. O mais importante é estar em reconciliação, é voltar àquele relacionamento. Vou te dizer o seguinte: às vezes a gente fica magoado com a pessoa por conta das atitudes dela. Ela às vezes é uma pessoa que fala muito, fala o que não deveria falar. E você às vezes conta um segredo para essa pessoa e essa pessoa ela pode não intencionalmente, mas porque é da natureza dela, falar, porque fala muito e às vezes acaba falando alguma coisa que não deveria, e você que tinha deixado esse segredo com essa pessoa pode até ter ficado magoado. Ora, puxa vida, eu pedi que aquela pessoa não dissesse a ninguém e ela acabou falando, comentando o assunto e tudo, me expôs e isso me magoou, me entristeceu. E aí você tenta resolver o problema, só que quando a gente tenta resolver esse tipo de problema, acaba que a gente interpretando e entendendo muitas vezes que aquilo ali é da pessoa, que ela fala muito mesmo, e você nunca vai resolver esse problema. E aí o que é que você vai fazer? Você vai ficar com raiva dela? Você vai ficar afastada dela eternamente? Não. Você tenta contornar o problema, porque o mais importante não é nem a solução do problema em si, porque há problemas que não vão ser solucionados, mas é a reconciliação. E aí num caso como esse, eu te dou um exemplo.
Se eu tenho um problema com uma pessoa que ela fala demais, e aí eu não posso contar um segredo, porque eu sei que ela não guarda segredo. O caso, por exemplo, da minha irmã, minha irmã mais nova, pelo amor de Deus, ela fica se pisando para contar. Se você diz que é um segredo, ela não consegue, ela fica por acolá até desembuchar. E aí eu sei que não é uma pessoa que dá para você dar um segredo para ela, porque mais cedo ou mais tarde ela vai acabar expondo. Então o que é que a gente faz? Continua amigo dessa pessoa, continua reconciliado com essa pessoa, e você evita de contar segredos para ela. Olha que coisa maravilhosa. Você resolveu o problema e ainda continua reconciliado com essa pessoa. Isso é só um exemplo, existem outros problemas, mas como eu disse, o mais importante às vezes não é nem a solução do problema em si, porque às vezes não muda, faz parte da pessoa, da natureza da pessoa. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar sempre a reconciliação. Se eu sei que aquela pessoa tem aquela natureza, eu nunca vou mudar, é a mesma coisa de eu estar dando um murro em ponta de faca, não vai resolver coisa alguma. Por isso, eu prefiro dar continuidade à minha vida, prosseguir, mantendo sempre a reconciliação. Por isso, meus irmãos, nessa tarde eu te pergunto, você está em conflito com quem? De quem é que você está amargurado, entristecido? Quem foi que te ofendeu? Quem foi que te amargurou? Da onde é que tem vindo essa tristeza, essa amargura que te afastou da igreja? É você que não foi mais para a igreja. Você que está aí dizendo, não, se ele não vier aqui me pedir desculpas, eu nunca mais piso naquela igreja. Não faça isso, meu irmão. Não perca a sua bênção pelo conflito que existe nos outros. Busque ser você um apaziguador, um pacificador, um reconciliador. Não perca a comunhão com os irmãos. Teve um irmão que me ofendeu e por isso eu saí da igreja. Um irmão te ofendeu e você deixou de ter a comunhão de centenas de irmãos. Será que valeu a pena? Quem é que tem te amargurado? Será que você está com seu coração entristecido com seu esposo? Será que ele fez algo que não te agradou? Busca reconciliação. Será que foi eu, irmão Carlos, talvez que te atingiu de alguma forma? Eu peço desde já perdão, mas se foi eu, se você quiser me procurar, eu estarei sempre disponível para te pedir perdão, para mantermos a nossa reconciliação. Porque eu acredito que um dia nós todos iremos estar juntos no céu, sentados na mesma mesa, compartilhando do mesmo pão e da mesma comunhão. E aí, meus irmãos, quem não vai para o céu é aquele que vive separado dos demais. Nós temos que buscar reconciliação, porque foi esse o ministério que Deus nos deu. Por isso, se você nessa tarde tem no seu coração alguém que te amargurou, que te entristeceu, eu quero te convidar a nessa tarde liberar perdão e buscar o perdão. Se há um conflito que você consegue resolver só com você, amém, que Deus possa apaziguar o teu coração. Agora, se é algo que precisa ser conversado, então busque o melhor momento, busque a melhor ocasião para que você possa conversar, para que essa pessoa também possa se reconciliar com você e com o corpo de Cristo. Por isso, eu quero orar e logo em seguida eu quero dar alguns avisos e algumas notícias para os irmãos. Mas vamos orar neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o Deus que nos reconciliou consigo mesmo e que nos deu o ministério da reconciliação. Por isso, Senhor, eu não aceito a divisão da igreja. Eu não aceito a intriga, a discórdia entre os irmãos. Eu profetizo, proclamo e determino em nome de Jesus que a igreja do Senhor viverá em unidade.
O inimigo não pode dividir a igreja do Senhor, porque foi o Senhor que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem a unidade do Espírito, tem a unidade do nosso Senhor Jesus Cristo, tem a unidade do Deus Todo-Poderoso, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem no presente, nem no porvir, nada nos separará. Por isso, Senhor, eu proclamo e profetizo sobre a tua igreja, que haja paz, que haja reconciliação, que aquela divisão que surgiu possa cair por terra, e aqueles que estavam separados da graça e do amor de Deus sejam reconciliados mais uma vez em Cristo Jesus. Assim te oro, Senhor, e assim te peço, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo possa te reconciliar. Amém, meu irmão? Quero dar aqui alguns avisos antes da gente concluir. Primeiro, agradecer aos irmãos que estiveram conosco orando e que ainda estão orando pela vida do irmão Bolivar, o irmão Bolivar Lima, que passou que tem passado, na verdade, por um momento de saúde muito difícil, né? Que acometeu não somente a ele, mas a tantas famílias, a tantos irmãos e irmãs que nós temos hoje. Então, o nosso irmão precisava de uma transferência. Graças a Deus, a igreja orando, persistindo, profetizando, graças a Deus nós conseguimos essa transferência. Ele foi transferido para Fortaleza, mas continua precisando da nossa oração, porque ele está precisando de respiração artificial. Então a gente tem que continuar orando até que a saúde dele seja restaurada. Oro também por tantos outros homens e mulheres que estão passando por essa situação, que é muito difícil. Hoje a gente ficou sabendo aí sobre a morte do irmão Lázaro, né? Que teve um negócio muito difícil, teve morreu, né? Infelizmente, não digo que morreu, porque quem está com Cristo não morre. A Bíblia diz que já passou desta vida para a vida eterna, não vai passar nem por julgamento, já está com Cristo. Então a gente entende que ele partiu, mas não deixa de trazer uma dor, não deixa de trazer uma saudade. Então a gente ora pela família também, para que a família seja consolada. Tive também notícias essa semana de um irmão, do nosso amigo, um amigo meu particular, lá do trabalho, que trabalha no Sejap, o irmão Vitor. Ele perdeu recentemente o irmão dele, e isso foi uma perda também, uma perda muito grande. Ele ficou muito abalado. Ele é uma pessoa bastante sentimental nesse ponto, então ele sente até mais do que muitas outras pessoas. Então, que a gente deixa aqui também a nossa oração, nosso abraço, que Deus possa te confortar, Vitor, se você vier assistir essa live posteriormente. E queremos também aqui continuar orando pela vida dos irmãos que ainda estão precisando de transferência, que ainda estão precisando de ajuda, e deixar também aqui algumas informações. Hoje, às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, nós vamos ter um momento para a família, exclusivo da família, um momento especial. O pastor Davi, acredito que mais algumas pessoas vão estar ali, e vai ser algo dirigido para a família. Às 15 horas de hoje, sábado, nós vamos ter esse encontro aí com o pastor Davi, com outros irmãos também, com a liderança, tratando sobre assuntos referentes à família. Onde vai acontecer, irmão Carlos? No canal do YouTube da igreja, Aliança com Deus, no YouTube. Então a gente vai estar por meio deste canal, né? Por meio deste canal a gente vai estar tratando desse tema tão importante, e de temas e assuntos importantes relacionados à família. Hoje às 15 horas da tarde. E amanhã às 15 horas da tarde, mais uma vez, nós vamos estar no nosso culto online, né? A gente está impedido de fazer um culto
presencial, mas a gente não está impedido de adorar e de glorificar o nosso Deus. Vamos continuar adorando, vamos continuar glorificando, porque o nosso Deus é grande, e esse culto será transmitido como tem sido transmitido os demais. Não haverá os 2 cultos, porque não há necessidade de haver os 2 cultos, basta o culto das 15 horas da tarde. Então hoje um culto especial para a família, falando sobre a família, falando sobre essas coisas, né? Vai ser uma bênção, o pastor Célio está aí também falando, e vamos também orar por outras pessoas que estão passando, como eu falei, situações parecidas. A Larissa aqui lembrou bem, a esposa do pastor Walter é irmão do pastor Eliakim. A esposa dele, a Terésia, ela também está enferma. Eu acredito que ela está em Fortaleza, ela não está aqui. Eu acredito que ela foi transferida. Vamos orar também pela vida dela. É também uma questão de saúde muito importante. Oramos pela vida dela, oramos também pela vida do pastor Val, que eu fiquei sabendo que ele também parece que estava contaminado com esse vírus, mas não teve uma reação tão adversa quanto a da esposa. Então, eu deixo aqui também a minha oração sobre a vida do pastor Walter, a família dele, de maneira geral, e em especial a irmã Terésia, que o Senhor também possa dar a cura, restaurar a saúde dela em nome de Jesus. E por fim, meus queridos irmãos, quero também aqui agradecer e deixar a paz do Senhor e pedir perdão a Fabrícia. Não sei se ela está aí assistindo. A Fabrícia é irmã do Simão, marido da Paulinha. A Fabrícia sempre participa das lives, fala comigo aí, só que às vezes eu já estou falando aqui e aí eu não consigo ver ela nos comentários. E aí ela falou essa semana, né, que assistia, que participava e tudo, e eu sempre deixava de dar um alô para ela. Então, Fabrícia, me perdoe, me desculpe, não foi intencionalmente, mas desde já eu deixo aqui a paz do Senhor, um abraço. A Fabrícia é nossa amiga, nossa irmã, faz parte da nossa família também, assim como o Simão, a Paulinha e todos os irmãos que estão aqui. Amém? Então, esses foram os recados, essa foi a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Então eu oro também, a irmã aqui, Daniela, está falando sobre a família da Carla Oliveira. Ore também pela irmã Carla, a família dela, certo? Carla Oliveira, que o Senhor possa agir com providência. E não deixe que a separação ela te impeça de ter comunhão com a igreja e com o nosso Senhor Jesus. Busque sempre a reconciliação. Amém? Desculpa aí pelo horário. A paz do Senhor, um grande abraço a todos os irmãos e a gente se vê às 15 horas lá no canal do YouTube. Amém? Tchau e a paz do Senhor.